Ela nasceu em Recife e cresceu à beira do mar. O ritmo das ondas e a voz da avó, que declamava poesias, logo despertou nela a vontade de escrever. Arriscou os primeiros versos ainda criança e hoje tem 9 livros publicados. A escritora Elizabeth Razin é a convidada da primeira parte do nosso programa Iluminuras de hoje. Elizabeth Razin é doutora em teoria literária pela Universidade de São Paulo e viajou o mundo estudando. Em Londres, especializou-se em literatura inglesa e, em Roma, concluiu seu pós-doutorado. Hoje, a escritora mora em Brasília, onde continua sua produção literária. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Elizabeth, na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, para falarmos sobre literatura, poesia e sobre inspiração. Afinal, você trabalha, inclusive, especificamente, com esse processo criativo. Vamos explicar isso no decorrer da nossa entrevista. Mas eu gostaria de começar com os 6 anos de idade, porque existe um episódio interessante que foi o fato de que você gostava muito de ler, a ponto da sua mãe, inclusive, querer puxar você para outras brincadeiras, e num dado momento ela disse, não, vamos para a água, vamos para a praia, vamos para o mar. E você conseguiu ver poesia nas ondas do mar. Aliás, uma poesia em forma de caracteres chineses. Como é que foi isso? É engraçado, a minha mãe, de certo modo, se preocupava muito com essa coisa de leitura. Não sei, talvez antes, há um tempo atrás, se achasse que a criança que lia demais podia ter problemas psicológicos. Não sei. Falava mesmo, se falava isso isso mesmo. Então, a minha mãe, assim, passava a noite no meu quarto. Quando eu estava lendo, ela pedia para eu ir dormir, apagava a luz, fechava o livro. Não adiantava muito, porque mal ela saía, eu acendia uma luzinha e abria o meu livro. E geralmente acordava com a luz acesa e o livro no chão, porque eu lia até dormir. E nesse dia eu lembro que eu estava na praia com ela, meus irmãos brincando na areia, e ela se queixou que praia não era lugar de livro, que eu não devia estar lendo, que eu tinha mania de ler, que não podia. E me pegou no colo para entrar na água. E em Boa Viagem, porque eu morava em Recife, e o reflexo do sol, eu comecei a olhar e disse, mãe, eu estou com uma inveja tão grande de chinês, porque chinês pode ler, mesmo dentro d'água. Né? Porque aquele reflexo, ela ficou louca, ela deve ter tido vontade de me afogar. Agora, Elizabeth, você tem também uma outra referência que se dá de uma forma bastante curiosa, que ela se reflete, inclusive eu já vou mostrar aqui para os nossos telespectadores, este livro é Martu, que é um nome que faz referência justamente a essas raízes, porque é uma referência ao que hoje é a região da Palestina. Que nome é esse para a gente ilustrar justamente essa raiz? Esse nome, historicamente, é o primeiro nome que foi dado àquela terra, e foi dado pelos assírios. Na antiguidade, significa terra do ocidente, naturalmente em relação a eles próprios. Né? Eu faço uma referência justamente ao fato dessa relação com essas raízes de uma maneira curiosa, porque os seus avós vêm da região da Palestina. Mas você não fala árabe, os descendentes dos seus avós não falam árabe, e você me falava a respeito de uma relação curiosa com imigrantes de outros países que aparentemente tentaram cortar certas relações com essas raízes, muitas vezes por motivos até traumáticos. Como é essa história? Sim. Já ouvi eles dizerem que não gostariam que os filhos se sentissem divididos, né? Isso a partir do próprio sentimento deles ao chegar em um país estrangeiro e não querer que o filho passasse por isso. E já ouvi também até por vergonha, né? De não querer dizer que não era brasileiro. Então era comum isso nos imigrantes, de modo que meu pai, meus tios, todos os filhos de meus avós, eles não falam árabe. Agora, quando você faz esse resgate justamente por essa poesia, e podemos fazer até uma ligação existe uma poesia palestina, existe uma poesia árabe que é muito profusa, você se ressente um pouco, gostaria talvez de ter falado um pouquinho mais para ver um pouco desse tipo de poesia na raiz? Ah, sim, com certeza. Ler na língua é completamente diferente, né? A tradução, o Heine, um poeta alemão, ele dizia que era como um raio de lua empalhado. O verso traduzido é um raio de lua empalhado. Eu acho uma imagem perfeita, porque
É bem isso mesmo, né? Eu poderia usar, por exemplo, um exemplo aqui de Marthu. Eu lembro que quando publiquei a primeira vez esse livro, porque na realidade esse que você estava nas mãos é uma segunda publicação aumentada. Na primeira, um professor de árabe lá da USP me pediu para traduzir. Ele gostou muito do livro e queria traduzir para o árabe. 3 dias depois eu ia passando pela frente da sala dele e ele me chamou e disse: Elizabeth, é impossível, é absolutamente impossível traduzir o seu livro. Porque na poesia, muitas vezes o tradutor tem de escolher ou a forma ou o conteúdo, porque as duas coisas não batem. Por exemplo, eu tenho um poema aqui que ele é todo... os versos alternadamente, todos são iniciais de OLP. Ó lua prateada, não te queremos, oásis longe perto dessa jornada. Ó lenda parecida com outra lenda, ó lágrima parada na face lisa. Ó lua pranteada, não te queremos, ó lenta permanência nessa agonia. Ó luta procurada por nossas mãos, ó leito permitido, chão dividido. Agora, como nós temos falado bastante aqui no programa, por coincidência, de certa forma, em relação a essa questão da linguagem e da poesia, e como a poesia no Brasil, ela tem uma difusão, existe uma poesia brasileira, podemos dizer assim, mas não é tão, ou pelo menos portuguesa, se considerarmos as nossas raízes, e Pessoa também como baluarte da poesia em língua portuguesa, mas não é uma coisa que esteja tão arraigada, talvez assim, como a própria prosa, de maneira genérica. E passa-se a perceber que há uma forma, aí eu lhe faço a pergunta, há uma forma de se utilizar a poesia como uma fonte de prazer, não apenas do ponto de vista de se ler a poesia, mas se fazer a comparação entre as possíveis interpretações e relações que são feitas? Olha, a poesia é muito difícil de ser lida, né? Existe uma pesquisa, eu li isso há muito tempo, acho que era da Unesco, não tenho certeza, que falava sobre formação de leitor. E dizia que se a gente pega uma população de 100 leitores que têm hábito de leitura, não alfabetizados, leitores, pessoas que entram na livraria toda semana, que leem tantos livros por mês, dessa população, 1% lê poesia, né? Então isso já mostra a você como é difícil fazer com que isso signifique alguma coisa para o leitor, né? Ter significado, porque a gente gosta de ler na medida em que aquilo que a gente lê, a gente se identifica com aquilo, ou a gente encontra no que lê significados para a vida da gente, para a nossa existência. E por falar nisso, nós temos aqui, eu gostaria de mostrar também para os telespectadores, este livro, que é Arco-Íris, Poesia para Crianças. É o primeiro de poesia para crianças publicado, mas você já tem outros trabalhos também que ainda não foram publicados, especificamente para crianças. Isso, exatamente. É diferente escrever para esses dois públicos, chamemos assim? Há uma diferença. A gente tem que dizer tudo é literatura, tudo é a mesma coisa, né? Mas há uma mudança na linguagem, né? A gente está se dirigindo a um outro público, de algum modo. Mas, ao mesmo tempo, também não pode minimizar, porque senão você termina fazendo uma coisa infantilizada, que não tem sentido, né? Algum dos dois estilos lhe diverte mais ou você separa as coisas no processo criativo? Não, às vezes acontece uma coisa engraçada. Eu escrevo tentando escrever para adulto e, de repente, me dou conta que criança gostaria daquilo. Que, aliás, acontece muito com a literatura. As crianças, de vez em quando, se apropriam de alguns livros, né? Como Robinson Crusoe, por exemplo. Foi escrito para adulto e, de repente, as crianças se identificaram, se encontraram ali. E foi adaptado, se transformou num livro praticamente infanto-juvenil. Isso pode até ser perigoso, criar uma rotulação para uma determinada obra. Às vezes, por exemplo, é infantil, não vou comprar Arco-Íris, gosto de poesia, mas não vou comprar porque é poesia para criança. Isso acaba sendo um certo preconceito. Pode acontecer, sim, acontece, claro que acontece. A Cecília Meirelles, por exemplo, dizia que literatura infantil não tem distinção alguma. Literatura infantil é aquela que também pode ser lida pela criança. Cecília Meirelles tem O Nascimento, em 1901,
e a morte em 1964. Ela tem uma tradição popular muito grande, porque a avó dela, materna, era açoriana. Então ela desenvolve muito as questões das crenças, das lendas populares. Cecília Meirelles sempre está preocupada com esse reviver da história. E de que maneira isso manifesta na sua obra? Particularmente em 1953, quando ela publica O Romanceiro da Inconfidência. E é muito importante porque ela junta a verdade histórica, a crença, a tradição popular, as lendas, os costumes. E ela faz uma reflexão, a Cecília Meirelles faz uma reflexão sobre essa tradição histórica nossa, principalmente o ciclo do ouro em Minas Gerais, onde aconteceu a Inconfidência Mineira. E o mais importante, Cecília, é esse cotidiano. A linguagem dela é simples. A linguagem dela é simples para o leitor. O leitor se sente muito à vontade lendo Cecília Meirelles. Uma pessoa muito atinada com o seu cotidiano, com os problemas desse contexto brasileiro e, basicamente, com essa questão infantil. Não somente isso. É muito importante ressaltar. A obra de Cecília, ela não se restringe ao infantil, ela atinge a universalidade. O importante é dar-se vazão ao processo criativo e deixar esse processo fluir e as pessoas se deleitarem justamente na leitura ou no fazer a poesia. Ou no fazer, isso. Elizabeth, eu queria agradecer muito a sua participação, portanto, aqui no nosso programa Iluminuras de hoje e desejar boa sorte na continuidade do seu processo criativo para a literatura, para a poesia. Muito obrigado pela participação. Bom, Cadu, foi uma alegria poder estar aqui, participar do programa. Para mim, foi uma alegria grande. É muito especial para a gente também. Você não sai daí. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco de Iluminuras com um advogado que é amante da literatura e também é escritor. Já, logo depois do intervalo. Iluminuras está de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Paulista de São Carlos, formou-se em Direito, mas nunca abandonou a literatura. Publica textos em jornais e, recentemente, publicou o livro 40 Rinocerontes, uma compilação de crônicas. Eu converso agora com o advogado Israel Jorge. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos a respeito de literatura e especificamente também sobre crônicas. Nesse sentido, antes de começarmos a conversar propriamente, eu gostaria de retirar aqui da nossa estante, exatamente para mostrar aos telespectadores, o livro de crônicas 40 Rinocerontes. E é claro que a primeira pergunta é exatamente por que 40 rinocerontes? Há uma analogia às crônicas, seriam 40 crônicas. A analogia que eu fiz comparando a crônica ao rinoceronte foi baseada num texto do autor Chesterton e também numa história do famoso rinoceronte de Durham, né? Primeiramente, o trecho de Chesterton. Chesterton disse uma vez que uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, criaturas que não existem, né? Outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe e depois sentir prazer pelo fato de que ele parece um animal que não existe. Ou seja, o rinoceronte é um animal tão estranho, né, que talvez nem saísse de uma imaginação, mas é real, né? E a crônica brinca com isso, esse limite entre o real e o imaginário, justamente por ser um texto baseado em fatos reais, mas que de tão inusitados e diferentes parecem que foram fruto de ficção, fruto de imaginação, né? E para reforçar essa ideia, eu usei inclusive na capa aí a xilogravura de Albrecht Dürer, né? Que em 1515 pintou esse rinoceronte com base na seguinte história, né? Na Europa do século XVI, as pessoas nunca tinham visto um rinoceronte, não sabiam nem que existia esse animal, até que numa troca de presentes entre uma região da Índia e o Reino de Portugal, decidiram enviar um rinoceronte para a Europa e o rinoceronte, inclusive, foi encaminhado para o Papa, né? Acontece que o navio afundou, o rinoceronte morreu, obviamente, e aí esse pintor alemão, esse desenhista alemão, fez esse desenho com base apenas em descrições, né? E nós temos, portanto, 40 rinocerontes, 40 crônicas aqui, com diversos títulos, exatamente com essas características. Que histórias são contadas ao longo destas 40 crônicas publicadas em 40 rinocerontes? Olha, os assuntos são bem variados, né? Desde do direito, da política, da literatura em si mesma,
até mesmo futebol, análise de esportes às vezes, né? Sempre com esse olhar um pouco aprofundado no sentido de tentar enxergar a vida a partir de pequenos acontecimentos do cotidiano, né? Eu gosto muito de, além dessa definição que eu dei no livro de crônica sendo um rinoceronte, aliás, esse rinoceronte era chamado na Índia de unicórnio, né? Então eu trato aí no livro da crônica como unicórnios que existem. Além dessa definição, eu gosto também da definição de Arthur da Távola, da crônica, né? E de Gustavo Corsão. Gustavo Corsão dizia que a crônica é tratar as coisas leves de forma grave e tratar as coisas graves de forma leve. Ou seja, os grandes acontecimentos que são noticiados nos jornais, às vezes servem apenas de pano de fundo na crônica, e um fato irrelevante, aparentemente, do cotidiano se torna o assunto principal. Essa inversão é muito interessante na crônica, e isso está presente no livro a partir de fatos do cotidiano, de notícias às vezes não tão importantes, né? E Arthur da Távola dizia, outra definição de crônica, que crônica é a forma moderna de filosofar. Nós temos a partir daí, então, uma situação curiosa que se encaixa à perfeição nessas definições, porque no trabalho como advogado, fatalmente lida com questões que nos seus detalhes, independente da temática, independente da causa em si, mas tem que ser tratada com uma certa gravidade, mas que muitas vezes acabam podendo ser tratadas também com a devida leveza dentro desse critério das crônicas, exatamente se adotando esse critério. Justamente. Essa ligação, né, entre a literatura e o direito, para mim, eu dividiria assim em dois aspectos. Eu acho que primeiramente a formação, né, do jurista. Eu lembro que durante a graduação eu li um livro do saudoso professor Goffredo Teles Júnior, Palavras do Amigo aos Estudantes de Direito, né? E ao final da obra ele narrava ali, ele citava ali vários livros, várias obras literárias que ele considerava obrigatórias aos estudantes de direito, né? E eu confesso que a princípio obrigatórias, né? Mas, de fato, acho que o profissional do direito, ele precisa ter uma bagagem muito sólida a respeito da essência humana, né? Conhecer o ser humano. E a forma mais profunda de conhecer o ser humano é a literatura. E na atuação também que eu tenho no Sebrae, né? Abordando assim, políticas públicas, desenvolvimento editorial, tentando melhorar o cenário legal para a micro e pequena empresa no país, a gente tem contato com pequenos negócios, com a realidade maciça mesmo do país nesse âmbito, né? E isso me toca muito literariamente, porque nessas viagens pelo país, vem da realidade desses pequenos negócios, que são a maioria do país, das empresas do país, há uma carga social muito grande que influencia muitos textos meus, inclusive um que está presente no livro, que é denominado A Vida é Assim, né? E eu acho que, na verdade, nesse ponto, uma observação precisa ser feita, né? Quando a gente tem essa influência social para escrever, é preciso separar um texto que trata do aspecto social de um texto que simplesmente usa esses meandros da pobreza, da miséria, como uma atração, né? Isso acaba acontecendo, às vezes, como um safari literário, né? Para que outras pessoas se deleitem ali lendo aquilo, as diferenças que tem, né, daquele estilo de vida, daquele nível socioeconômico, isso é perigoso. Então, todo texto que tem a carga social, ele deve mostrar e causar indignação no leitor e não apenas deleitá-lo, né? Esse é um ponto de vista interessante. Nesse sentido, há uma responsabilidade social do escritor também para que ele não possa, como às vezes de fato acontece, não só na literatura, mas também em diversas peças que são produzidas para efeitos de comunicação, mas às vezes se verifica uma certa não idealização, mas uma glamourização de determinados fenômenos sociais que, na verdade, deveriam ser analisados por uma outra ótica. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Citando de novo o Chesterton, né, que eu citei no início, ele faz uma análise interessante. Ele diz assim que o interesse pela loucura, o interesse literário pela loucura, só existe quando é a loucura dos outros, né? Ou seja, é bonito, é interessante, ele diz, né, você analisar filosoficamente, de forma literária, a loucura só quando é a loucura dos outros. Eu diria a mesma coisa com relação à miséria e à pobreza. Esses meandros exóticos e interessantes, às vezes, por esse lado, sem responsabilidade, na verdade, são quando é dos outros, né? Quando é a pobreza e a miséria dos outros. Então, é realmente perigoso
que a literatura seja muito superficial ao tratar disso. É preciso sempre provocar no leitor uma reação que esteja além do mero deleite literário. Isso faz com que, na verdade, essas experiências elas sejam uma boa fonte literária, uma boa fonte de crônicas, especificamente, no caso? Sim, com esse devido cuidado, são uma fonte, porque a crônica, a partir desses, como eu disse, a partir desses pequenos acontecimentos do cotidiano, da vida, ela busca justamente refletir sobre a vida, né? Como a literatura de forma geral, buscar a essência humana, buscar o sentido da vida, e esses acontecimentos assim que tratam de dificuldades da vida, né, nos auxiliam no processo de elaboração dos textos, né, de inspiração literária. Quais seriam os escritores normalmente têm, as pessoas que são apaixonadas por literatura terão obras de referência. Eu lhe pergunto se indicaria para os nossos telespectadores, particularmente no caso estudantes, profissionais de direito, obras que contribuem para esse processo de uma visão da vida, repito, para os profissionais, para os estudantes de direito. Há obras específicas que tenham conhecimento, que fazem parte da sua bibliografia básica nesse sentido, que recomendaria? Sim, para essa ligação, eu acho que todo estudante que estuda direito penal, né, deve ler O Estrangeiro, de Albert Camus. É um livro existencialista, por consequência é um livro que apresenta uma visão um pouco pessimista da vida, mas eu acho importante ter essa visão, não para que seja a visão predominante na vida do estudante, mas para ter todo esse tipo de análise que a gente está discutindo aqui. E uma obra literária que, apesar do título, não trata diretamente de assuntos jurídicos, mas que eu recomendaria também, foi o primeiro livro que eu li de forma incisiva mesmo, O Crime de Sylvestre Bonnard, de Anatole France. Esse livro me marcou muito porque eu percebi ali que às vezes a literatura é uma obra clássica, né, um romance, ele vale mais pelo estilo e por essa forma de compreender o ser humano do que pela simples história, né? Então esse livro eu li quase em um ano, só saboreando mesmo o estilo do Anatole France, que lhe rendeu inclusive o Prêmio Nobel em 1921, e foi um deleite mais do estilo e dessa forma de narrar as peculiaridades dos personagens, entender psicologicamente cada um, aprofundar mesmo na essência humana, e a história por si só foi o de menos, né? O crime, aliás, que ele cita no título não torna a obra uma obra jurídica, mas foi uma obra que marcou, inclusive recomendada também pelo professor Goffredo naquele livro que eu citei no início. Doutor Israel Jorge, portanto, com essas recomendações nós encerramos a nossa entrevista de hoje. Eu gostaria de agradecer, gostaria de fazer mais perguntas, inclusive, sobre os 40 rinocerontes, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Queria desejar boa sorte, não só no seu trabalho na área jurídica, mas no processo de inspiração e na elaboração de novas crônicas. Muito obrigado pela participação. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. E nós agradecemos a você também, telespectador, que está sempre conosco, acompanhando, no caso específico do Iluminuras, a nossa viagem pelo universo da literatura. Encontro marcado na próxima semana com a revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.